O que é que nós estamos fazendo aos domingos? Falando sobre a videira. A videira, João, capítulo 15. Nós temos meditado sobre isso a partir do domingo passado. E vamos continuar nesse domingo, adentrando no texto, olhando para o texto, nos debruçando sobre o texto e pedindo misericordiosamente que Jesus nos ajude a compreender o que João registrou, que é um livro fantástico, um evangelho lindo, simples, mas altamente profundo, e isso é bem legal. Então nós vamos hoje falar sobre capítulo 15, versículo 1 e 2 desse texto, que diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Você deve ter ouvido já esse texto, ele é muito conhecido, muito bom para nós meditarmos, e ele faz parte de um discurso pronunciado por Jesus na última ceia. É o registro que João faz a respeito disso. Eles estão juntos no cenáculo e Jesus está ensinando os seus discípulos. É a última vez que eles celebram a Páscoa juntos. Interessante, né? Um momento tenso em alguns aspectos, triste em alguns aspectos, mas muito legal para nós nos debruçarmos e aprendermos sobre o que Jesus quer nos dizer. A primeira parte desse discurso está no capítulo 13 de João. Eu até citei isso na última transmissão que nós fizemos no último domingo. Hoje vamos continuar no capítulo 15, que nos apresenta a segunda parte do conhecido discurso de despedida de Jesus. Na verdade, essa é uma palavra dura, viu, gente? É uma palavra de repreensão e de juízo. É isso que Jesus está fazendo. É uma palavra contra Israel, porque Israel rejeitou Jesus como Messias. Nós não podemos esquecer disso. O próprio João, lá em João 1,11, nos diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E essa é clara, uma alusão clara a Israel que rejeita Jesus como Messias. A videira Israel, e essa é a maneira como Israel é conhecida no Velho Testamento, ela não reconhece Jesus como a sua própria plenitude. Jesus que chega como fruto da ação de Deus na história de Israel, no próprio povo de Israel. Aliás, Israel foi constituído para isso. Israel tinha como objetivo principal gerar o Messias, apresentar ao mundo o Messias, ser o instrumento divino para a chegada do Messias. E quando o Messias chega, Israel não o reconhece. Portanto, essa é a palavra dura de Jesus, dizendo: Israel não é mais a videira, agora a videira verdadeira sou eu. Aquele de quem nós nos alimentamos, aquele de quem nós recebemos vida. E essa é a realidade. Jesus é a videira, porque dele emana a vida, e verdadeira, porque Israel não é mais a videira. A partir da chegada do Cristo, Israel deixa de ser um instrumento de conexão e de salvação entre o homem e Deus. Nós falamos bastante sobre isso na semana passada. Se você está chegando agora e quiser saber mais, dá um pulinho no vídeo anterior da série, que vai fazer muito bem para você esse entendimento. Hoje nós vamos ampliar a nossa conversa, já que semana passada a gente falou só sobre eu sou a videira verdadeira. Hoje nós vamos esticar um pouquinho essa conversa, começando pela realidade apresentada no primeiro versículo, quando o pai é apresentado como agricultor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Durante a semana, pensando no que nós iríamos conversar aqui, eu cheguei a concluir que seria interessantíssimo para nós montar uma imagem. Porque a metáfora usada por Jesus, ela prioritariamente nos leva a isso, a uma imagem. A Bíblia é um livro de histórias. Eu aprendi isso há um tempo atrás e compreender isso foi maravilhoso para mim. A Bíblia é basicamente um livro de histórias. Você já percebeu isso? É um livro de histórias.
conta a história da vida das pessoas e do seu relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para cada capítulo, cada livro individualmente, nós encontramos isso. Gente como nós, que foi tocada, visitada, punida, depende do caso, na sua relação com Deus, nós encontramos tudo isso ali, principalmente no Velho Testamento, é claro. Mas, quando afastamos um pouco o nosso olhar da Bíblia, vemos uma história. A Bíblia é um livro de histórias. E, portanto, nos propor, ou correr, para que juntos possamos entender o que Jesus está falando como uma imagem, eu acho que é bem instrutivo para a gente. Então essa é a minha proposta para você. Temos a primeira imagem que compõe esse quadro, digamos assim, Jesus a videira. Hoje vamos incluir mais partes dessa imagem, mais personagens dessa imagem. Na sequência a gente vai falar então sobre Deus como o agricultor, o pai como agricultor. A imagem do agricultor deve ser bem percebida por nós, bem distinguida por nós. Porque essa imagem traz informações, não é? Imagens nos informam sobre coisas. Quando eu olho para a imagem de um agricultor, algumas coisas vêm ao meu coração. A primeira delas é trabalho. Inevitavelmente o pai trabalha, porque a imagem de um agricultor, ela está ligada a trabalho. Eu sou paulistano, nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo. Essa coisa toda de paulistano faz parte da minha vida. Meus pais vieram do interior, da região de Dracena, Andradina, Tupã. Talvez você que está me ouvindo aí conheça alguém de lá, ou seja de lá. Nós temos gente aqui na comunidade que é daquela região. E é uma região predominantemente agrícola e pecuária. A atividade básica lá ainda hoje é muito essa. E algumas décadas atrás, quando os meus pais estavam lá, essas eram as atividades. Morava onde? Morava no sítio. Colhia café. Minha mãe conta as histórias de colher café e o medo que ela tinha de colher café e encontrar cobra no pé de café. As mãos ficavam calejadas, machucadas. Era o algodão, era o milho, era o café, eram essas atividades. E sempre que as histórias vêm à tona, são histórias de muito trabalho. Gente que acordava cedo para poder cedo ir para o campo e trabalhar. Eu sei que a tecnologia mudou um pouco isso, mas querendo ou não, agricultor traz para a gente a ideia de trabalho. Gente que acorda com as galinhas e vai trabalhar aquela coisa toda e faz esse país também ser alimentado, e a gente deve muito a esse pessoal, né? Lá em João 5,17, Jesus disse assim, e continua trabalhando até hoje, e eu também trabalho. A imagem do pai como agricultor me leva a pensar nessa ação de Deus que continua trabalhando hoje. Deus continua trabalhando como um agricultor que trabalha. O campo, Deus tem prioridades para cuidar. No texto que nós lemos, ele cuida da própria videira. Ele poda os ramos da videira. Mas nós podemos entender também, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, que Deus continua trabalhando nesse mundo, operando nesse mundo. Deus não está à margem dos acontecimentos deste mundo. O mundo continua sendo alvo da atenção e do trabalho de Deus e do cuidado de Deus. Um Deus que está presente, um Deus que está entre nós, o Deus Emanuel, aliás, cantamos agora há pouco sobre isso, o Deus que não está distante, o Deus que não é só transcendente, mas é um Deus presente, que age ainda hoje. Quando a gente pensa nessas coisas, geralmente você recorre à filosofia como instrumento para definir algumas coisas. Como é que nós podemos definir um Deus que age agora? A gente olha para a filosofia, e na filosofia nós temos duas correntes que se contrapõem nesse aspecto. A primeira delas é o deísmo, de dado, deísmo. Essa corrente ela ensina que Deus é criador. Às vezes a palavra Deus não é usada, força é usada, um ser maior, um ser superior, assim que eles dizem.
Mas essa corrente filosófica diz que Deus, ou esse ser, ou essa força, criou o universo, mas depois de criá-lo, se retirou, se afastou e se eximiu de continuar interferindo. Então os deístas, eles acham que o que acontece aqui não tem nada a ver com Deus, que o que está acontecendo não tem nada a ver com Deus, que Deus não opera nesse mundo presente. Nós vamos por outro caminho. Cristãos que somos, temos a base da nossa fé, a Bíblia. E na Bíblia eu entendo, como acabei de ler, e a gente está conversando sobre isso, o nosso negócio é o teísmo, com T, de tatu, teísmo. O teísmo nos instrui que Deus não somente criou tudo, mas que Ele continua se fazendo presente na criação, guiando, controlando, trabalhando na criação. Isso é realmente reconfortante. Pensar que Deus, saber, aliás, não só pensar, saber que Deus está trabalhando. É o pai que é o agricultor, que trabalha a videira, que poda os galhos da videira, os ramos da videira, que opera nesse mundo, que está presente entre nós e trabalhando entre nós. Isso, ao meu coração, traz um bom reconforto. Mas outra coisa interessante é pensar que Deus tem um plano para este mundo. O agricultor trabalha com uma finalidade. Imagina o seguinte, a pessoa acorda às 3 da manhã, 4 da manhã, estourando, 4h30, 5 horas, 5h30 está no campo, e vai e faz buraco lá, e tira a erva daninha, e pega o trator, e ara a terra, e no outro dia vai e coloca a semente, e puxa aqueles caninhos de irrigação. Eu sou péssimo, não sei nada disso. Estou aqui elocubrando com o pouco que sei. Trabalha, mas cada dia eu acho que o agricultor, ele abre a sua porta para sair de casa, para trabalhar, com a expectativa, logo vai chegar a colheita. É para isso que ele trabalha, para colher. Ele tem um plano, ele tem um alvo. E nós não podemos deixar de lembrar que o Pai trabalha para que um alvo seja atingido. O agricultor, nosso Deus, trabalha para que um alvo seja atingido. Deus tem planos para a nossa existência. Deus tem planos para o universo. Deus tem planos para o cosmos. Deus tem planos para nós, para mim e para você. É a sua misericórdia que nos atinge com o seu plano eterno. E a falta de convicção a respeito do nosso destino é a causa de muita dor no nosso meio. Muita gente tem sofrido hoje, porque as bases da nossa sociedade estão absurdamente afetadas. O capitalismo está afetado. A saúde das pessoas está afetada. Milhares e milhões perdendo o seu emprego. Tudo confuso, as nações não sabem para onde ir. Gente batendo cabeça. Gente dizendo vai para cá e o outro dizendo vai para lá. Tudo está afetado. Qual é o nosso futuro? Qual é o nosso propósito? Para onde nós iremos? Não se engane, está cheio de gente com o coração absurdamente afetado por isso. Ontem conversava com a Andresa, nossa psicóloga, uma das psicólogas que faz parte aqui da casa, estávamos falando sobre isso, sobre esse medo, sobre essa paura que está tomando conta da sociedade. Muito tem a ver com a falta de perspectiva. Portanto, saber que estamos em seu projeto divino, o Pai que é o agricultor, como aquele que tem um plano divino e eterno, que nos inclui nesse plano, é uma segurança, meu amigo, absurda. Vamos dar uma olhadinha no que Paulo fala em Efésios 3:11. De acordo com o seu plano eterno, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seu plano eterno. Paulo está falando sobre a graça, sobre a vinda de Cristo. Paulo está falando sobre o que nós conhecemos hoje, o evangelho que nós conhecemos hoje. E ele diz, é o plano eterno de Deus, consolidado em Cristo. E ele chama esse plano, sabe de quê? Um pouquinho antes? De mistério. É o plano eterno de Deus que se consolidou e se realizou em Cristo.
Portanto, nós precisamos perceber a ação de Deus na história do homem, gente. Deus trabalhando a vida do ser humano na própria história, podemos perceber isso. Observar a Bíblia e perceber a ação divina em toda a história. Tudo está caminhando para a redenção que Deus quer fazer nesse mundo. Esse é o plano de Deus, colher. Esse é o plano de Deus, redimir. Esse é o plano de Deus, salvar. Esse é o plano de Deus, consertar. O campo tem dono. E esse dono está cuidando de tudo com o seu propósito. O navio não está à deriva. O carro não está sem motorista. O trono não está vazio. O agricultor que tem um plano, trabalha para que esse plano se realize. Temos, portanto, agora 2 personagens. A videira, Cristo, e o agricultor, o Pai. Vai montando na tua cabeça esse quadro, acho que é um quadro que a gente está montando junto. A imagem da videira, a imagem do Pai. O interessante é a gente perceber que ambos têm um relacionamento. Eles não estão soltos no quadro, eles se relacionam. Nesse texto que nós lemos, que eu não vou... Aliás, vou repetir, Efésios 3,11 diz, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus. O plano que o Pai tem de redimir a humanidade, querido, ele acontece através da pessoa de Cristo. O Pai cumpre o seu propósito através do Filho. É o agricultor que cuida da videira, porque a videira é o instrumento para que o plano do Pai se efetive, se realize. Cristo, Logos eterno, é o personagem cósmico, por meio de quem são materializados os desígnios do coração de Deus, os propósitos de Deus, os alvos ou o alvo de Deus, os quais, sendo assim, chegam a ser consumados em quem? Em Cristo. Ele é o instrumento para que o plano de Deus se realize na vida do homem e no cosmos. Jesus é o instrumento que viabiliza o plano eterno de Deus. Qual o plano eterno de Deus? De novo, reconciliação e vida. Jesus reconectar novamente o homem a Deus. Jesus se tornar efetivamente a videira verdadeira. Lá no começo de tudo, lá na eternidade, já estava a cruz, diz Apocalipse 3,18. Já estava a cruz. É a ação do Cristo, é a ação da videira, cumprindo o propósito do Pai. Portanto, o destino humano, ou seja, o plano divino, é a vida eterna por meio de Cristo. É aí que a gente começa a chegar, gente. Essa relação entre videira e agricultor tem um propósito: redimir o homem, gerar ramos bons, reconectar o homem a Deus. Cristo é o realizador desse plano humano, desse plano divino, perdão. Vamos lá para João 1, versículo 2, que diz: ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. É o Cristo, desde o começo de tudo, se torna voluntariamente um instrumento de Deus para que o plano divino se realize. Muito bem, estamos ampliando a nossa imagem. Jesus a videira, o Pai o agricultor. E agora eu vou falar um pouquinho sobre alguém que você não enxerga no texto. E talvez os mais puristas me condenem por isso. Porque ele não está presente no texto, esse terceiro personagem, essa terceira pessoa no quadro que estamos compondo. Mas diante de algumas análises de estudiosos, uns dizendo sim, outros dizendo não, eu vou abrir esse leque aqui para apresentar a pessoa do Espírito Santo. Temos o Filho, temos o Pai e temos o Espírito Santo, que é o responsável pela produção do fruto. Ele não aparece. Aliás, o Espírito Santo aparece pouco, né?
Quando aparece, é uma importância absoluta, claro, não tenha dúvida. Mas não é uma figura explícita no texto. Mas o Espírito Santo pode ser percebido como a seiva que alimenta os ramos e gera o fruto. É isso que o Espírito faz. Ele vem do Cristo e alimenta os ramos, que somos nós. É claro, você já sabe, está no texto, daqui a pouco a gente chega lá. Mas eu quero me ater agora a essa figura que alimenta os ramos. É o responsável pela transformação, responsável pela frutificação do crente. O fruto que é gerado pelo Espírito Santo. E essa conexão a gente pode fazer com certeza. Esse fruto que está aí no livro de João capítulo 15, é o mesmo, por exemplo, que Paulo fala lá em Gálatas 5. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ele gera esse fruto. Vamos falar sobre o fruto mais à frente. Claro, a série é longa, temos muitas coisas para aprender. Mas eu quero que agora você perceba que o quadro está ficando mais completo. A vida eterna em Cristo é produzida por uma comunhão mística com Jesus através do Espírito. É o Espírito que nos liga a Cristo. É o Espírito que mantém o ramo vivo na sua conexão com a videira. Portanto, nós enxergamos o que agora, irmão? A Trindade. A Trindade está aqui. A videira, o agricultor, a seiva. O trabalho da Trindade em redimir a humanidade. É o Cristo presente. E exaltemos realmente Jesus, como nós fizemos semana passada. Exaltemos Jesus, a videira verdadeira. Exaltemos a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando pela redenção da humanidade. Perceber o trabalho divino no cumprimento do plano eterno de Deus, para mim é uma imagem de tirar o fôlego. É uma imagem de tirar o fôlego. É uma imagem que seduz meu coração, que alegra meu coração. Saber que a gente não está largado no mundo, que a gente não está abandonado por Deus, que a gente tem um relacionamento com Cristo, a videira, o Pai cuidando de nós, o Espírito nos ligando a Cristo, e que o plano eterno de Deus tem a ver comigo e com você. Eu quero agora recorrer a um texto lindo que é o Salmo 33. Um pouquinho mais longo do que os demais salmos que nós lemos, do que os demais textos que nós lemos, mas diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz, Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Uau! Eu não sei como é que o teu coração recebe uma palavra dessa, mas o meu coração se enche de alegria. Mas vamos lá. Falta ainda uma parte do nosso quadro, os ramos. Temos Jesus, a videira, temos o Pai, o agricultor, temos o Espírito que a seiva e temos os ramos. Os ramos são os discípulos de Jesus. João 15, 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos.
Lembremos que Jesus está falando com os discípulos, é a última ceia. Mas essa palavra, ela tem a ver conosco, é uma palavra atemporal. Ela tem a ver com todo discípulo de Cristo. Eu e você. Nós que 2000 anos depois, ainda o reconhecemos como Senhor e como Salvador das nossas vidas. E nos submetemos ao Mestre Jesus Cristo. É isso. Nós somos os ramos. Ramos conectados a Jesus. Ramos cuidados pelo agricultor. Alimentados pelo Espírito para darem o bom fruto. Esse é o propósito de Deus também. Portanto, eu quero te convidar nesta manhã a perceber a obra da Trindade em teu favor e em meu favor. Mas antes de mais nada, eu quero deixar claro uma coisa aqui. Sabe por que eu deixei os ramos por último? Nesse caso aqui, por um juízo de valor, sim. Para muitos seria um ótimo momento para dizer assim, tá vendo? A Trindade trabalha para você. E você, portanto, é a pessoa mais importante. Não! Os ramos foram por mim colocados propositalmente no final da nossa conversa para te dizer, o mais importante é a Trindade. A glória é da Trindade. A glória é ao Filho. O Espírito Santo, já diz algum teólogo aí que eu não lembro quem foi, ilumina o Filho. A sua luz ilumina o Filho. O Pai trabalha para o Filho. Essa é a realidade da Trindade, que se que comunga um com o outro, exaltando a figura do Filho, é claro. Nós não somos nada, nós somos só ramos. Se não tiver videira, nós não somos nada. Se não tiver um agricultor que cuida de nós, nós não somos nada. Se não tiver a seiva que nos alimenta, nós não somos nada. Mas eu quero te alertar que esse pensamento deve vir junto com um pensamento de gratidão. Se eu não sou nada, se eu não sou ninguém, se eu não mereço nada, se eu sou pecador, mas mesmo assim estou enxertado na videira, que bom. É o gesto misericordioso dele, que nos alcança, que nos enxerta. Não poderíamos ser, não temos o direito de ser, nem judeus nós somos, não somos da nação de Israel, mas ele rompeu com os muros e nos chamou, abriu as portas, derrubou a separação e nos enxertou. Trabalha a eternidade pela sua graça, misericórdia e amor por nós. Que Deus maravilhoso é esse. Que Deus maravilhoso é esse. Isso é vida. Eu te convido hoje a se perceber conectado a Jesus. Eu te convido hoje a se perceber cuidado pelo Pai. Eu te convido hoje a se perceber alimentado pelo Espírito. Eu te convido hoje a se perceber alvo da misericórdia de Deus nesse plano eterno que está exposto no texto bíblico. Ele tem começo, ele tem meio e ele já tem fim. E no fim os redimidos, pela graça e misericórdia do Senhor, verão tudo isso daqui transformado pelo plano eterno de Deus. Vivemos por Ele. Nos dias instáveis e incertos que nós estamos, queridos, nos dias de medo, nos dias de insegurança, porque só um psicopata, um louco, para não ser afetado por isso. Tudo que nós conhecemos mudou. Toda a estabilidade que tínhamos humanamente mudou. Um vírus entra na história da gente e muda tudo. É tempo de incerteza. Sim, eu não estou aqui para trazer uma palavra de desânimo para você. Eu só estou observando a realidade. É tempo de incerteza, de insegurança. É tempo de
descontrole emocional tantas vezes, é tempo de choro. Ainda que as pessoas finjam que não sabem, no coração delas isso já é uma realidade. Para nós, eu quero destacar o quadro, como um quadro para que você possa fechar os teus olhos e olhar para ele. O quadro da redenção, o quadro da obra de Deus na eternidade por nós, o quadro em que está o Pai, o quadro onde está o Filho e o Espírito, e o quadro onde estão eu e você, estamos lá. Você está nesse quadro, eu estou nesse quadro. Isso tem que ser maior do que qualquer realidade catastrófica que nos cerca. Penso que isso deve tomar conta do nosso coração e fazer a gente ter esperança. Não por aquilo que vemos, não por aquilo que nos cerca, mas pelo amor de Deus demonstrado na eternidade por nós. Meu convite hoje, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, é que o teu coração se encha dessa realidade. Um plano eterno de Deus. É um Deus amoroso, é um Deus que interfere, é um Deus que faz, é um Deus que age. É o Filho presente, é o Filho que é a videira, é o Filho que gera vida, é o Filho que dá a vida e por dar a vida gera a vida. É o Espírito Santo que nos alimenta. Tudo isso por nós. Qual é a tua reação diante disso? Eu me prostro e agradeço a Deus. E encho o meu coração da esperança de que tudo está nas mãos do Senhor. Esse é o meu convite para você hoje. Eu não sei, infelizmente, por qual situação você passa, por qual estresse, como tem sido as tuas noites, como tem sido as tuas madrugadas, como tem sido o momento em que você para e olha para a vida. Que esse quadro mude a tua perspectiva e coloque você diante de uma realidade, de um plano eterno que alimenta o nosso coração, mesmo no meio desse caos, em nome de Jesus.